para cegos, ele começou com a Fernanda, quando ela ainda tinha 15 anos, numa instituição chamada Padre Chico, que é uma instituição somente para cegos, educacional. Ela começou as aulas lá, porque os pais faziam um projeto voluntário e a princípio as pessoas não acreditavam que o cego poderia fazer balé. E ela começou esse projeto e é um projeto que foi desenvolvido por ela através do toque. Então os bailarinos aprendem através do toque. Quando eu comecei a dar aula com 14 anos, eu tive a minha primeira inclusão. Era uma menina com síndrome de Down. Na época até a gente fez uma reportagem sobre, ninguém fazia balé naquela época, isso há 35 anos atrás, há bastante tempo. E depois, um dia eu estava assistindo num espetáculo e eu vi o grupo da Fê dançando. E coincidentemente a gente tem um amigo em comum e que me apresentou a ela e aí eu vim conhecer o projeto. E assim eu comecei. Eu já tinha minha escola de balé, tenho uma escola há 35 anos, e aí nós começamos um trabalho de inclusão. Foi a primeira vez que houve uma inclusão. As meninas sempre dançavam somente entre elas. E aí a gente fez um espetáculo, convidou as meninas do Balé de Cegos para dançar. E aí no ano seguinte eu comecei a trabalhar também voluntariamente com a instituição. Aí foi quando abriu o Balé de Cegos Fernanda Bianchini. O balé hoje, a associação, ela atende todos os tipos de deficiência, então tem cadeirantes que fazem balé, deficientes auditivos, os visuais, intelectuais e também tem a inclusão às avessas, que são as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, mas que podem fazer balé aqui. É um número menor de pessoas que são aceitas, mas existe essa possibilidade também. Então, eu já conhecia o trabalho da associação há bastante tempo, já tinha assistido algumas apresentações. Sempre fiquei muito emocionada, né, de ver as meninas fazerem em cena a mesma coisa que eu faço, com o detalhe de que elas não estavam vendo, né, necessariamente não estavam enxergando o que elas estavam fazendo. E aí, há 4 anos atrás, no mês de novembro, eles fizeram uma campanha para professores de balé doarem uma aula. E aí eu me inscrevi para doar uma aula. Vim nessa mesma turma da sexta-feira, assim, sem saber direito como que funcionava a mecânica da aula, conhecendo bem uma aula de balé, mas não conhecendo a dinâmica da aula para elas. E fui assistida por uma das meninas que já são professoras aqui, a Verônica, que também é deficiente visual. E conduzi a minha aula, assim, um pouco nervosa, né? Porque não conhecia as meninas, não sabia mais ou menos o nível que elas estavam e tal, mas consegui conduzir a aula. E eu fiquei muito emocionada porque no final da aula, a professora que estava ali me dando assistência disse que a aula foi muito boa, que ela ficou com vontade de fazer. E isso me impressionou muito porque, né, como assim, ela não estava vendo aquilo tudo. E fiquei muito emocionada também com a Thalita, porque é uma das meninas que a gente vê que não vê nada, talvez ela não perceba nem a luz. E ela, no final da aula, disse pra mim que eu sou muito linda e que ela queria me dar um abraço que ela tinha adorado. Então eu fiquei muito emocionada, né, com a receptividade delas, com a forma como elas receberam uma professora que elas não conheciam, que elas nunca tinham ouvido falar. E aí, no final dessa aula, eu encontrei a Fernanda e pedi para ela para ficar, porque realmente não tem. Quando você passa por uma experiência dessas, você não quer ir embora, você não quer deixar para trás. Então, eu passei a ser professora voluntária a partir desse dia. Na verdade, eu comecei com 9 anos de idade, minha avó que me incentivou a estar aqui. E nós fomos para uma apresentação no Céu Jambeiro, em Goianazes. A gente ia correr pela escola de Goianazes, soube que ia ter apresentação de balé, eu nem sabia. E aí minha avó falou do balé de cegos, tanto é que tinha uma amiga que não tá mais com a gente aqui também. E aí eles me incentivaram a entrar no balé, eu vim e quis entrar pra cá. Eu me formei em 2017. Eu falo que é tão importante para elas quanto pra gente.
Ao contrário, porque você começa a descobrir que não existe limites, né? E cada um dentro da sua potencialidade, ela pode se desenvolver. Então essa é a parte mais importante que eu acredito. E o bonito de toda essa história foi assim, as meninas que não são deficientes, nessa primeira inclusão, nesse primeiro contato, quanto isso favoreceu para elas, não somente para os deficientes visuais, porque as meninas perceberam que não havia essa diferença. E haviam algumas possibilidades diferentes de aprendizado, mas o balé era para todos e assim, o que mais trabalhou para as meninas deficientes visuais é a segurança, a noção espacial e a parte do social, que trouxe durante essa pesquisa a gente até percebeu que trouxe esse bem-estar e o que a gente vê ao longo desses 20 anos aqui. Eu acho que a maioria das pessoas, né, entendem o balé como uma coisa muito bonita de ser vista, né? E a gente aprende, principalmente quem eu trabalhei bastante tempo com crianças pequenas e elas têm esse ideal, né, de elas veem aquela bailarina toda bonita, coroa, toda princesa e elas querem ter aquela imagem, elas querem ser daquele jeito. E a gente muda muito a concepção do que é sentir a arte do que a gente faz, do que é sentir uma música, a partir do momento em que a gente vê meninas dançando, vê meninas reproduzindo essa arte que a gente também faz, sem elas terem nenhuma referência visual. Então aí a gente começa a ver de fato que vem muito de dentro, vem muito da alma, vem muito do coração mesmo, vem muito do amor que a gente tem por aquilo que a gente faz, independente de qualquer estética, de qualquer plástica, de qualquer visual. A gente pensa às vezes que quando você dança, a sensação que eu sinto quando eu danço é dançar com os anjos, sabe? Dançar meio que nas nuvens, você mostrar a beleza da dança, você mostrar o artista que tem dentro de você, as pessoas vibrando, torcendo por você é muita emoção. É maravilhoso, uma emoção indescritível, né?